O governo Lula decidiu fazer mais uma troca na Petrobras. Pietro Mendes, presidente do Conselho de Administração da estatal, vai deixar a companhia para assumir uma diretoria na Agência Nacional de Petróleo por indicação do Planalto. Bruno Moretti, conselheiro da Petrobras e atual secretário de análise governamental do ministro Rui Costa, passará a ocupar a presidência do colegiado da petroleira. Com a vaga aberta no Conselho, o governo vai indicar o advogado Benjamin Alves Rabelo. O jurista é marido de uma prima distante de Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia. No início do ano, Rabelo chegou a ser indicado para o Conselho pela União, mas não recebeu votos suficientes na Assembleia Geral da Petrobras. Quem assumiu o posto foi Rafael Dubô, secretário executivo adjunto de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda. Agora, o PT cede espaço na Petrobras, mas recebe mais poder na ANP e na Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Além de Moretti, são indicações do PT, a CEO Magda Chambriand e Dubô, da Fazenda. Adalberto Piotto, muito boa noite. Seja bem-vindo, Piotto. A gente traz aqui mais uma dança das cadeiras. Fato é que o governo Lula amplia o poder do Partido dos Trabalhadores na Petrobras. Como é que isso impacta, inclusive, as ações da estatal? Boa noite. Boa noite, Paulo. Chegaram a cair 1% hoje, depois que essa notícia veio a público. Boa noite, Paula. Boa noite, mestre Augusto. Boa noite, Ana, a todos que nos acompanham. Uma observação importante, e ontem nós trazíamos a notícia aqui sobre a questão da Anatel, em que o governo Lula tirou de decisões da Anatel sobre, obviamente, questões financeiras e aplicação de fundos e passou justamente para o Ministério das Comunicações. O governo, agora sim o Silvio está conosco. Boa noite, Silvio, mais uma vez. O que chama a atenção especificamente neste caso é que o governo Lula detesta a agência reguladora, detesta a tecnicidade econômica. Ele gosta da parte maleável da política no pior sentido neste caso, e a política é maleável sim, ela tem, digamos, isso é bom por vários aspectos, a política consegue absorver impactos da discussão mais quente da sociedade, é a lógica da democracia. Mas nesse caso ela é maleável para o pior sentido que pode se esperar. Porque na técnica de uma agência ou na técnica de uma gestão eficiente, técnica, baseada, obviamente, em resultados, como foi a Petrobras recentemente, desde a recuperação da Petrobras no governo Temer e no governo Bolsonaro, quando se afasta disso, aí vai para a política baixa, é decisão política. Tudo que fez a Petrobras ser o que foi lá atrás, o que acabou se tornando, depois de muito tempo, de uma empresa que sim, tinha oscilações, mas sempre foi uma empresa grande, na gestão Lula, na gestão Dilma Rousseff, quando ela perdeu valor, foi interferência política direta, e no pior sentido da expressão, e depois, obviamente, todos os casos de corrupção que vieram. E foram muitos, a ponto da Petrobras ter que fazer acordo para não ser processada nos Estados Unidos, e acordos bilionários. Isso impactou no caixa da empresa. Veio o governo Temer, veio a lei das estatais, melhorou o ambiente, trouxe, obviamente, uma recuperação de uma estatal do tamanho da Petrobras, é a maior do país, e nós tivemos essa continuidade. Veio o governo Lula e mexeu novamente, indicou político novamente e agora quer aumentar seu poder. É que o governo do PT odeia, primeiramente, a agência reguladora, desde o governo Fernando Henrique, eles reclamam disso quando ainda na oposição, e detestam gestão técnica. É sempre como, deixa um político aí, porque vai que eu peço alguma coisa, eu vou ser atendido. Bom, a resposta foi rápida no mercado, a Petrobras perdeu o valor de mercado. E vai ser maior se continuar com essa ideia de politizar uma estatal do tamanho da Petrobras. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vinda. Silvio Piotto já colocou alguns pontos aqui dos perigos e dos problemas da interferência política na estatal. Ainda ontem comentamos do prejuízo bilionário na casa dos 2 bilhões de reais em relação aos Correios. Agora a gente traz aqui mais essa informação que já impactou o mercado financeiro com essa mudança, essa troca aí de cargos na Petrobras. Muito boa noite. Boa noite, Paula, Ana, Piotto, Augusto, meu irmão. Boa noite você que nos acompanha. Paula, é um filme antigo e um filme ruim que a gente volta a assistir, né? O aparelhamento político partidário da Petrobras, que estava na gênese do Petrolão, na gênese da Lava Jato.
infelizmente é um filme ruim. Existe uma expressão, né, no interior, para quem conhece o interior do Brasil, que é empurrar a cerca. A impressão que fica é que eles estão empurrando a cerca, estão tentando aparelhar ao máximo as estatais, já que a lei das estatais, que era um legado da Lava Jato no governo Michel Temer, foi rasgada pelo Congresso Nacional, pelas mãos do governo recém-eleito, antes da posse do Lula. É importante a gente lembrar. Chamava-se a emenda Aloysio Mercadante. Não tinha nada a ver com Aloysio Mercadante no BNDES. Era algo muito maior, se espraiou e agora a gente vê para onde que eles estão indo. Eles vão aparelhar a Petrobras e provavelmente eles vão repetir o filme. A Petrobras tem um caixa que, para quem se lembrar um pouquinho do que foi o Petrolão, daquele depoimento do Paulo Roberto Costa, no começo da Lava Jato, outubro de 2014, um depoimento que quase mudou os rumos, o desfecho da eleição de 2014, decidida entre Dilma Rousseff e Aécio Neves. Paulo Roberto Costa disse, olha, todo mundo sabe que o duto é a diretoria de abastecimento, e ali 3% é propina, 2% é para o PT. Será que eles estão de novo repetindo essa fórmula? Quem será o novo Renato Duque? O homem de José Dirceu naquela época. Quem será o novo Renato Duque? E finalizo. Quando alguém aponta Rui Costa como padrinho de nomeações para a Petrobras, o Rui Costa até hoje não explicou os respiradores que ele comprou no consórcio do Nordeste, que nunca chegaram, o dinheiro sumiu e que era algo de uma empresa de maconha, né? Uma empresa que tinha nome de maconha e ele não sabia o significado. Hemp Care. Como é que fica um negócio desse? Eu acho que a gente está assistindo de novo um pesadelo. Augusto Nunes, muito boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Paula, Ana, minha querida parceira, meu amigo Piotr, Silvio, meu irmão. Boa noite a você que nos acompanha. Olha aqui, o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que o Lula queria voltar à cena do crime. O maior dos crimes foi o Petrolão. Eles estão no lugar que o vice-presidente previu, que era o lugar em que eles estariam depois, se chegassem ao poder. Eles são tão cínicos que eles já estão aparelhando a Petrobras, preparando o Petrolão à volta, né, o Petrolão 2, eles estão fazendo isso enquanto devolvem dinheiro a quem roubou no Petrolão 1. Eles estão devolvendo dinheiro e preparando já o novo ataque, né, o novo saque da Petrobras. Isso é previsível. O que me espanta é a falta de vergonha, né? Eles não tomam. São bandidos que não preparam álibis e não têm a menor vergonha de praticar o assalto em público. Eles não põem nem aquelas máscaras de faroeste ali para esconder metade do rosto. São os ladrões do Petrolão de volta. Isso era mais previsível que a mudança das estações do ano.